Pessoal, vídeo 3, página 39, período homérico, século XII a século VIII a.C. O que a gente vê é o período entendido aonde tem a característica de um grande historiador, que é uma pessoa chamada Homero. Ele foi a pessoa que escreveu a Ilíada e a Odisseia, que são dois clássicos da literatura grega, onde compreende o relato desse período, um relato onde mostra a população, como que eles viviam, como que era esse período dominado pelos dórios, e as obras tanto de Ilíada como a Odisseia. Se vocês quiserem assistir, tem filmes que falam sobre isso, mas o principal que eu recomendo a vocês é a leitura dos dois livros. É uma leitura simples, não é muito difícil, e que isso ajuda a entender como que é esse processo dessa civilização grega. Na Odisseia a gente tem a aventura de Odisseu. Ele tenta voltar à sua ilha, que ele se perdeu, e lá nessa obra ele tenta a todo custo voltar aos braços da sua amada, conhecer o seu filho que ele deixou para trás. Então ele tem a possibilidade de, quando chega perto da ilha, alguma coisa acontece, ele vai para muito longe, ele demora muitos e muitos anos para retornar à sua ilha, e lá ele é recebido pela sua esposa, pelo seu filho, que o reconhecem, e eles matam todas as outras pessoas que tentam ou estão ali para tomar o poder deste rei chamado Odisseu. Muito interessante o livro. Se vocês quiserem perder tempo da vida de vocês, vocês leiam, é maravilhoso. Característica do período é os gênos. Os gênos nada mais é do que como se fosse um grupo de pessoas, um ancião que vai dominar esse grupo de pessoas, que tem essa característica familiar, que vai dar a oportunidade desta família formar um grande grupo, formar uma sociedade organizada, tendo como base esses anciães, e essa sociedade patriarcal, familiar, de um ancestral comum, vai dar a oportunidade de organização política, social e cultural dentro de um mesmo território, aonde esse patriarca, esse líder, ele vai ter a organização desse grupo, e esse grupo tem a oportunidade de crescimento cada vez mais. Quando a gente fala dessa sociedade patriarcal, a gente pensa nesse chefe, que ele era um chefe religioso, militar, econômico, então tudo passava pelas mãos dele. Tudo isso tinha as condições de crescimento desse nicho populacional, desse lugar que a gente chama de Genos. Ele tem a oportunidade de se tornar uma grande cidade, se esse líder, se essa pessoa tenha como bem comum querer que essa cidade, esse Genos, vá adiante. Era uma sociedade autossuficiente, ela comia aquilo que ela plantava, ou aquilo que ela colhia, ou aquilo que ela caçava. Então, não dependia comercialmente de outras cidades ou outros genos. Tinha sim essa ligação com os outros genos, mas cada geno era autossuficiente, não dependendo um do outro. Com o crescimento dos genos populacional, então eles conseguiram ter um modelo funcional, e eles foram crescendo cada vez mais. Aí eles deixaram de ser autossuficientes, e essa disputa de terras produtivas e terras que pudessem se tornar produtivas, começava essa disputa com outros genos, dando o início os primeiros combates por terra, os primeiros combates por primeira briga, por questões territoriais, e essas questões territoriais influenciaram nesse movimento social, que é a criação, que é o aumento, que é a expansão desses genos. E essa parcela da população que era colocada à prova, que já estavam divididos a sua questão trabalhista,
onde cada membro do gênero, dividido dentro da sociedade, tinha a sua função, quem mandava, quem obedecia, quem trabalhava, quem defendia, quem atacava. Então eles já tinham quase que formado uma sociedade extremamente organizada e dando início ao princípio que a gente pode chamar de um início da organização das cidades-estados dentro do período grego.